Grêmio perde seu principal jogador para as finais do Campeonato Gaúcho de 2025. Também te falo um pouco mais sobre a lesão de Alan Patrick e do Wesley. Eles vão poder jogar as finais do Campeonato Gaúcho? Como está a situação de cada um deles? Eles voltam quando? Vamos falar sobre isso. Antes de tudo, eu já peço seu like, peço para você se inscrever no canal e passar no Instagram TelSilveira09. Esse vídeo tem o apoio da Casa de Carne César, o melhor açougue de Porto Alegre. Você encontra na rua Gomes de Freitas 168. Vem comigo e vamos começar falando sobre o Internacional, inicialmente de Wesley e Alan Patrick. Lucas Colar falou com algumas pessoas de dentro do clube, em que deram mais ou menos um rumo de quando pode voltar Alan Patrick e Wesley. Começando por Alan Patrick. O atleta, o meio-campista, o 10 colorado, teve uma lesão ligamentar. Não foi dito o que exatamente aconteceu. Não rompeu o ligamento, mas tudo que envolve esta parte sempre é uma demora para se voltar. A média é de 30 a 90 dias para o retorno do Alan Patrick. Vamos pegar a mais otimista, 30 dias. Ele voltaria 2 dias, mais ou menos, antes do Clássico Grenal. Ou do Internacional Juventude. Caso, as finais, melhor dizendo, né? Eu não vou falar que vai ser Clássico Grenal, não vou dizer que vai ser Inter Juventude, que a gente sabe o que vem acontecendo nos últimos anos, então eu não quero vir com soberba antes de tudo, tá? Mas caso o Internacional avance às finais, que é o que deve acontecer, e o que tem que acontecer, a obrigação do Internacional, ainda é uma dúvida se Alan Patrick estará à disposição para o jogo da volta, ou até mesmo da ida. Acredito que nem no da ida nem no da volta a gente terá o nosso 10 principal. Wesley, a mesma situação. O atleta deve voltar em torno de 2 meses. Pode sim voltar antes, porque ele faz trabalhos físicos em casa, no clube. Então isso pode acelerar a recuperação do jogador. Mas eu gosto de trabalhar sempre com os prazos menos otimistas, para não iludir o torcedor colorado. Eu não quero vir falar que o Wesley pode voltar antes de estar na final do Campeonato Gaúcho, e no final ele não está lá, a gente ter se iludido que ele poderia voltar e ajudar o Inter, e a gente não teve ele em campo. Então eu sempre gosto de trabalhar com a possibilidade dele voltar mais cedo, mas deixando bem claro que o menos otimista sempre é o melhor para a gente trabalhar, porque senão pode criar uma ilusão, e aí depois a gente se decepciona com ele fora de campo, talvez a gente não estava pensando no que pode acontecer no gramado. Claro que o importante é o Roger Machado e sua comissão saberem o que estão fazendo, mas eu não gosto de passar essa ilusão ao torcedor colorado de quando voltará, então eu sempre uso o menos otimista. Mas agora eu quero falar sobre o jogador que o Grêmio perdeu para as finais, ou melhor, para a final principalmente, que trata-se de Rafael Klein. Óbvio, né, que eu ia ter que fazer essa de jogador do Grêmio, porque o que aconteceu no último Clássico Grenal deixou bem claro que ele não está pronto para um clássico desse nível e que ele, em alguns momentos, sim, favoreceu o nosso rival. Então, o Grêmio perdeu ele. Por quê? Porque ele foi escalado para a Libertadores Sub-20, em que acontecerá e terá seu final em 16 de março, se eu não estou enganado, e é quando acaba o Campeonato Gaúcho, o que não possibilitaria ele de apitar. Claro, ele pode ser desconvocado, e aí ele teria a possibilidade de apitar as finais. Tirando isso, que é uma possibilidade muito pequena, eu botaria 1, 2%, tá? Realmente, eu botaria essa possibilidade muito baixa. A gente deve ter outro árbitro. O problema é os árbitros que restam. A gente pode ter Daronco, a gente pode ter Jean-Pierre de Lima. Não são meus árbitros favoritos. Por que eu falo isso? Porque ontem, Luciano Roxmann, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, concedeu uma entrevista em que ele disse que descarta a possibilidade de um árbitro de fora do Rio Grande do Sul, porque a arbitragem daqui é uma das exemplares. Uma arbitragem boa de qualidade. Foi o que disse Luciano Roxmann. Aí vai de vocês se acreditam ou não. O meu lado, acho que só pela minha reação vocês já perceberam que eu discordo totalmente. Mas eu acho que agora o mais importante não é nem pensar na final, e sim nas semis, porque nos últimos 2 anos o Internacional perdeu para times como Caxias e Juventude. Há 3 anos atrás o Inter foi eliminado para o Grêmio? Foi. Não deveria ter sido do jeito que foi? Não deveria. O Inter tomou 3-0 no Beira-Rio para um time de Série B. Mas foi um clássico Grenal. E que se fosse 1-0 aqui pra eles no Beira-Rio e eles empatassem lá, ganhassem lá, ok. Mas, porque clássico é clássico, a gente sabe que não tem como esperar, a gente pode pegar eles agora lá, meter uma goleada neles, que não é o normal pra um clássico. Claro que em campo
o Internacional daquela época era melhor do que o Grêmio daquela época. Então isso faz ainda ser mais vergonhoso. Mas clássico é clássico. Mas os outros 2 anos, quando a gente perde para Caxias no Beira-Rio, e Juventude no Beira-Rio também, é inadmissível. E novamente a gente terá uma decisão contra o Caxias no Beira-Rio. Primeiro jogo, Centenário. O jogo da volta, aqui em casa, que eu garanto para vocês que o estádio Beira-Rio estará lotado para ver esta partida. E a gente reza, a gente torce muito para que o Internacional consiga a classificação para a final e que seja campeão. Porque o campeonato deste ano é obrigação, é mais do que obrigação, né? Não existe uma palavra para o que é isso. Porque um campeonato não pode ter uma importância desse nível. Não pode de jeito nenhum. E o Internacional fez com que tivesse. Agora o Internacional precisa de uma vitória contra o Caxias, da classificação e, obviamente, erguer o troféu dentro de sua residência na Avenida Padre Cassim. Deixa o like, se inscreve no canal e passa no meu Instagram.